gente vai partir para um momento até inédito, né, no Senatube, de fazer agora uma mesa redonda para ter um benchmarking aí sobre otimização em tempo real, tá? Então eu vou chamar para compor a mesa e vou pedir para que aqueles que eu chamar possam ocupar um dos lugares, um dos assentos aqui. Ô Douglas, tem 6 assentos, tu pode ocupar um deles também, Tá bom. tá Vou bom? recebê-los então. Vamos lá. Começando com o Ariel Alves Guimarães, que é o gerente de processos industriais da Cargill Bioenergia. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, por gentileza. Também o Guilherme Fraga, que é o especialista em automação e tecnologia da usina São Martinho. Uma salva de palmas para ele. O Luiz Fernando Murakami, gerente industrial da Nardini Agroindustrial. Palmas para o Luiz Fernando. O grande Luiz Magno Brito, diretor industrial da usina Caeté, também com a gente. Peço que ele componha a mesa aqui conosco. E, finalmente, e para complementar, Ricardo Toniello, que é o diretor financeiro do Grupo Viralco. Muito bem. E agora eu passo a bola para o Douglas, que vai conduzir essa mesa redonda. Tudo bem? Vamos lá. É contigo, Douglas. Bom, é uma responsabilidade, hein, gente? Só um timaço aqui, né? Mas a gente trouxe essas pessoas aqui porque a gente entende que esse é um espaço de benchmark, né? Um espaço de troca de informações, né? Aqui, você tá aqui. E aí a gente entende, né, pela nossa vivência, que cada um deles tem uma contribuição especial para dar pela forma com que a gente foi trabalhando com cada um deles ao longo do tempo, né? E a gente queria trazer essa experiência, né, para que a gente pudesse, que vocês pudessem entender um pouquinho e também depois a gente abrir para vocês trocarem informações com eles, tá? Eu vou fazer em ordem alfabética, em ordem da chamada aqui. Eu vou começar com o Ariel. Ariel, você conheceu a tecnologia de otimização e ferramentas de gestão, né, desde o seu começo lá, né? Depois você está na gerência agora da planta da Cargill Energia em Rio Dourado, né? E desde esse começo, né, eu vi você muito focado usar a tecnologia para padronizar a operação e para poder chegar aos seus objetivos, né? Então eu vi muito essa visão sua de trazer uma padronização, entender os limites operacionais, né? E aí usar a tecnologia para fazer com que isso fique 24/7 ali e tudo mais, né? E é claro que nesse meio do caminho você teve vários desafios, né, que a gente enfrentou juntos, né? E a tua abordagem foi bastante interessante ali. Então eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal dessa história, né? E os desafios que você enfrentou e hoje você chegou num patamar de excelência em termos de operação e padronização. Então conta um pouquinho dessa história para a gente e como é que o pessoal pode também seguir nesse caminho. Bom dia, né? Primeiro é um privilégio estar aqui nesse momento. Bastante pessoas que eu admiro no, no- na parte do setor. Então, eu comecei minha carreira como estagiário do Grupo Caeté, com o Magno, que foi o primeiro que me deu a oportunidade para eu, através de engenharia química, na UFAL, que eu sou de lá de Maceió, eu realmente ingressar toda essa parte teórica que a gente recebe da faculdade e iniciar na parte industrial. Então, é, agradecer aí o Mag depois de 18 anos, né, ter esse privilégio e agradecer pessoalmente que eu nunca tive essa oportunidade, então agradecer aí ao primeiro que me deu as portas abertas para que eu realmente me apaixonasse, muito bom, me apaixonasse pelo que eu tinha escolhido, né? E, consequentemente, ter transformado toda a minha vida pessoal e natural, através da minha vida profissional. Então, agradecer aí esse ponto. Segundo agradecimento, eu vou ser breve, mas eu gostaria de agradecer também ao Javarone, que é o gerente lá da Jales Machado. Então, foi o meu mentor, depois do Mag ter aberto as portas, de toda a cultura do Grupo Caeté, que até hoje é admirável. Eu segui minha carreira adiante, fui para presidente Venceslau, na Decasa, né? E aí depois fui para Lagoa da Prata,
conheci o Javarano, conheci o Ayrton também, que contribuiu. Então, o Javarano foi meu mentor técnico. Então, foi meu, que eu digo que foi meu pai na vida profissional, foi o que me acolheu quando eu recebi a carteira assinada e me fez toda a base técnica e o que eu sei, eu devo muito ao Javarano, então eu queria realmente prestar essa homenagem também para aqui é um momento único e queria que todo mundo batesse palma aí também para o Javarano. Muito bom. E aí, naturalmente, agradecer também ao meu gestor que me deu condição de eu estar aqui, que é o Williams. E ele não teve condição de estar aqui hoje, então estou representando a Cagil Bioenergia. Toda essa parte do SPA e toda essa parte da tecnologia, ele vem sempre, assim, a gente teve sempre como pilar, tecnologia contribuir para que a gente chegasse na visão e no objetivo da empresa. Então, desde hoje como é que já está, né? A gente tem 7 laços do SPA já rodando, com tranquilidade, aculturado, então os operadores já entendem que isso aí é um sistema que ajuda eles na operação, dá tranquilidade. Eu costumo dizer para minha equipe que a gente busca no ser humano 4 coisas, né? Que é prosperidade, todo mundo busca prosperar, todo mundo busca ter o poder, então se sentir importante, todo mundo busca segurança e todo mundo busca paz. Então o SPA traz segurança, porque se ele estiver junto com o SPA, a empregabilidade dele tá tranquila, ele vai melhorar o SPA, então trouxe bastante segurança para a operação, então foi uma forma até de reter os colaboradores, porque antes tinha aquela questão do procedimento, ainda tem o procedimento, mas agora com o SPA fica muito mais fácil da gente trabalhar a mentalidade da operação. Então a gente conseguiu também nessa parte do SPA a padronização fundamental, porque você, como o Geraldo comentou, né, a gente traz o operador, e geralmente é o melhor operador, se puder ser o melhor operador, é melhor, porque de imediato você já consegue ter um resultado, porque aquela melhor operação, ela já se multiplica para o turno da tarde e para o turno da noite. Então, naturalmente, você já ganha rapidamente um resultado que há anos atrás era muito difícil a gente ter na agilidade no tempo que a gente tem hoje em dia. E trouxe também alguns. E no final você tem um resultado com eficiência melhor. Quando a gente fala nessa mesa aqui, tem muita palavra garantir, né? Eu garanto que o açúcar vai sair, garanto que o etanol vai sair, eu garanto o planejamento e controle de produção. Hoje fica muito mais fácil garantir, porque a gente consegue ter as previsibilidades, a tendência de como é que está aquele dia, a tendência de como é que está a semana e, consequentemente, o mês. Então, ajuda bastante a gente a fazer uma projetiva de mês a mês, como é que está a aderência ao planejamento e controle de produção. Isso aí é impecável. E ajuda também, assim, e todo o processo, naturalmente, não é mil maravilha, tem um romance em tudo isso, mas o processo, como foi passado, o que foi que eu aprendi do processo, né? A gente primeiro tem uma vontade, depois, naturalmente, a gente tem uma escolha, que é o amor, e, naturalmente, entra o terceiro processo, que é o serviço e sacrifício. Então, o Douglas foi fundamental para essa maturidade, porque por várias vezes no início, poucas pessoas tinham o SPA na época, então a gente não tinha muita comparação de quem estava dando certo. E o Douglas foi fundamental com a visão e objetivo dele. A todas as vezes que a gente teve vontade de desistir, ele, ele chegou para a gente e mostrou um caminho. E hoje o caminho está muito mais simples. O que é que eu recomendo? Assim, vai implementar o SPA, vai implementar o IoTEB, contrate um engenheiro, treine esse engenheiro, porque ele está isento de pessoas que levam bastante tempo para cuidar, isento de algumas pressões do dia a dia, principalmente de custo e qualidade. Isso leva bastante tempo do gestor. Coloque um engenheiro específico nisso, de preferência que tenha uma boa base de engenharia, porque tem muita gente que a gente sabe que é formado, mas não tem a competência técnica para assumir um determinado projeto desse. Então treine ele, contrate essa pessoa, coloque do lado do SPA, estabeleça, né, o passo a passo, porque quem quer tudo não tem nada, então tem que ser passo a passo. Nivelar a expectativa com a diretoria é fundamental. Então, fazer um planejamento com a visão, o objetivo de 2025, o objetivo de 2026, para nivelar as expectativas.
é importante nesse projeto, porque todo mundo quer tudo muito rápido hoje em dia, e aí acaba matando o projeto, né? Eu lembro, né, Ariel, que você mesmo me falou isso, né? Que esse era um problema seu, né? Que você queria tudo, né? E no final, Verdade. e aí você falou, não, a gente foi falando, não, vamos fazer por etapas, né? Vamos matar essa parte, vamos. Que às vezes a gente fica empolgado, né? Vê o resultado e fala, não, agora eu quero. Mas a gente é uma pessoa só, né? Eu falo a gente assim, esse engenheiro, e queira ou não queira, é uma coisa importante, né? Em nenhum lugar o engenheiro do SPA ele só faz isso. Ele cuida de mil coisas lá, é mais uma pessoa, é mais uma atividade para ele. Isso é um pouco importante. Não tem Verdade. lugar nenhum que a gente tem um engenheiro só para isso. Eu não nasci igual a vocês, ansioso, mas ao longo do tempo eu vivi bastante momentos de estado de ansiedade, né? Então eu tenho esse problema de querer tudo ao mesmo tempo, e aí com o passar do tempo a maturidade vai mostrando que a gente chega lá passo a passo, né? Por que eu estou falando da visão e do objetivo? Porque geralmente quando não se tem visão e objetivo, a gente tem confusão. E aí essa confusão é importante ser nivelada para que siga o ponto a ponto. Hoje a gente, como é que eu faço na unidade para passar a palavra, senão daqui a pouco eu tomo conta aqui do. Quando eu tenho qualquer mudança de engenheiro de processo, que é um profissional raro, não sei se vocês têm essa dificuldade de encontrar profissionais de engenharia de processo habilitados, toda vez que a gente substitui, a gente leva lá no. Eu ligo pro Douglas, coloco essa pessoa uma semana lá na base de Maringá, né, do Douglas, para ter um relacionamento com o time dele, eles se conhecerem, porque é importante, e aí, através do recurso e do relacionamento, gera resultado. Então, a gente tem adapta muito fácil esse engenheiro, e aí, naturalmente, ele vai gerando resultado através dos objetivos estabelecidos, e a gente alcança a visão com mais facilidade. Então, para finalizar, assim, o SPA e toda a tecnologia, por exemplo, relatório de turno hoje é gerado com bastante simplicidade. Eu gosto muito de gestão à vista, então o relatório da gente está todo associado a gráficos, que aí consegue analisar as tendências com muito mais facilidade. E o engenheiro de COI, que a gente chama lá na nossa unidade, ele faz uma descrição breve e aí ele ganha produtividade e essa produtividade que é o tempo, por que ganha produtividade? Porque esse tempo ele destina mais para analisar do que ficar escrevendo. Então, desde aí a tecnologia ajuda a gente na troca de turno até a gente conseguir falar no outro dia como é que foi a unidade e como é que ela está no momento. Então, muito bom. Perfeito. Obrigado, Ariel. Bom, dando sequência, Guilherme Fraga da São Martinho, né? Na São Martinho a gente falou muito, Guilherme, né? E a gente veio conversando com vocês muito sobre operação autônoma, né? Acho que a São Martinho está com esse foco, né, de que tem um plano, né, de operação autônoma, né? E aí vocês viram na nossa ferramenta, né, e estão no roadmap aí de implementação, né, de escalonamento nas unidades, né? Para chegar lá, né? E a gente, assim, né? Como eu comentei, né? A gente conversou com vocês lá atrás, né? E hoje a gente percebe que Deus escreve certo por linhas tortas, né? No caso de que a gente está fazendo agora o processo dentro de um planejamento estratégico maior, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse planejamento estratégico, como é que a São Martinho vê essas tecnologias dentro do planejamento de operação dela, né? E você, como uma área de desenvolvimento, né? Qual que é a expectativa e como é que vocês estão colocando isso no tempo, tá? Bom, primeiro agradecer o convite, Douglas, Josias. Estou aqui representando o Fernando Sampaio também. Acima de tudo, ele é o gerente, meu gerente que patrocina esse assunto, sempre patrocinou. E ele fez toda a diferença, acho que nesse plano estratégico, nesse roadmap, né? Desde os primeiros até onde a gente está hoje, né? Então, é um prazer estar aqui. E respondendo um pouquinho da pergunta, né? A gente começou, eu entrei em 2016 na São Martinho e já tinha tido alguns testes com controle avançado. Só que o sucesso do controle avançado, do RTO e de tudo mais, depende muito da nossa cultura e maturidade, como você muito bem comentou. Então, a gente não estava pronto. A gente mal conseguia fazer o gerenciamento da rotina, o 5S, a base da base, né? Então, a gente avançou bastante, a gente deu bastante cabeçada por aí, colocamos tudo quanto é ferramenta que a gente viu na frente e tiramos algumas que a gente viu que não estava dando retorno. Às vezes o tempo de implantação inviabilizava o projeto, sabe? E aí, quando a gente
num segundo momento que conversou com a Soteica, né, a gente viu uma maturidade muito grande, né, um processo muito organizado de implantação. Claro, do nosso lado também tem uma contrapartida muito importante, mas toda vez que a gente toca a bola para a Soteica, o nosso sentimento é que a bola volta redonda, né? Então não é que eu toquei, estou para lateral, estou para trás, estou para fora. Então isso dá uma sensação, uma tranquilidade na implantação, né, para a gente que acaba olhando para todas as unidades e tendo que só perguntar como é que tá e depois já perguntar para outra e 50 tipos de áreas, 50 tipos de sistema, né? Fica muito confortável e aí a gente viu uma mudança muito grande na própria unidade que a gente fez o piloto. As conversas técnicas voltaram a acontecer. Quando a gente implantava um controle, não era conversa de automação. Ah, vai puxar da onde, a tag para cá, a tag para lá, e põe esse set point aí, e o processo não vinha junto, né? E com o SPA a gente conseguiu fazer um movimento estratégico muito bacana, que a gente via o gerente, todos os gestores, os engenheiros que você comentou, né? Todo mundo na sala pronto para responder a pergunta e detalhe, responder as perguntas da Soteica, que às vezes eram perguntas que a gente não tinha nem feito para nós mesmos. Então, eu falo muito lá dentro que implantar o RTO, né, além de toda a parte tecnológica, vem com uma consultoria de engenharia de graça no pacote, né? E isso faz muita diferença para a gente repensar algumas práticas, né? E às vezes ninguém ali tinha coragem de levantar a mão e falar, ó, mas estamos fazendo errado, né? Ou não concordo com isso aqui. Então, essas provocações geram discussão, gera atrito, tá? Mas é um atrito positivo para gerar mais retorno. Então, a gente tem visto excelentes resultados, tivemos alguns problemas em algumas unidades, e esse problema também virou uma outra oportunidade de testar, e a flexibilidade que a gente conseguiu. Perdemos uma caldeira, vamos ter que mudar o processo inteiro, como é que vai ficar? Cara, em meses estava tudo funcionando 100% dentro do que a gente tinha de expectativa, né? E a gente, às vezes, com outras empresas, não conseguia fazer essa manobra com tanta agilidade, né? Para fazer uma alteração ia vários meses, né? Então ia acabar a safra, a gente ia pagar um ano sem usar. E a gente não viu isso na Soteca, foi sensacional. E tá lá ajudando, tá gerando valor numa situação crítica, né? A gente tá falando agora antes de vir aqui, é modo de segurança. Mas tá tendo função, inclusive, no modo de segurança. É o suporte de engenharia que complementa o nosso time e executa ali o que a gente precisa em qualquer uma das situações. Então isso tem muito valor para a gente sabe que cada safra é uma safra, esse ano queima cano, ano que vem é geada, esse ano tivemos um problema que a gente mesmo causou e ano que vem pode ser um outro desafio. Então a gente precisa de um parceiro que esteja preparado para atender todos esses desafios, desse dinamismo que é cana, né? E o nosso roadmap é expandir, né? Expandir dentro do possível. A gente saiu de uma unidade e foi para outra, e a São Martinho, né, aqui de Pradópolis, ela é muito pé no chão e é um transatlântico. Então, para você fazer o transatlântico mudar de rota ou sair do lugar, o esforço é gigantesco. Mas depois que vai, você tem que meio que ficar esperto, porque ele não breca por pouco, né? Então, ali tava falando no café com o Douglas que a gente precisa acelerar agora a ansiedade, né? De fazer mais coisa. E tudo é uma questão também de aproveitar o momento, né? O pessoal viu o valor, tá empolgado, então precisamos manter essa cultura, essa chama acesa ali na cultura de implantação, mas acho que o resumo é esse, né? Estamos expandindo com toda a velocidade que é possível, com toda a vontade ali que o pessoal está tendo e tá todo mundo muito feliz. Eu acho que não tem uma pessoa que você fala de Soteica na São Martin, ela fala, putz, não gostei, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro. Então, assim, parabenizar a implantação, a organização, que isso não é fácil de encontrar, tá? Muito obrigado. Bom, dando sequência, né? A gente tem o lado das pessoas, né? O Guilherme falou um pouquinho, né, das pessoas e dessa discussão, né? E o Luiz Fernando, ele tem uma experiência com a gente interessante, né? Que a gente trouxe, porque ele foi gerente em duas plantas, e plantas diferentes, né? Uma planta nova, né? Que é onde as coisas eram, vamos dizer assim, não sei se eram mais fáceis, né? Mas é uma planta que estava numa visão cultural de evolução ali. E aí ele veio para uma planta que é uma planta tradicional, uma usina tradicional ali, e que tem operação mais velha e tem desafios diferentes, né? Então, nessa visão, Luiz Fernando, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho a tua experiência, né? O que você viveu ali nas duas implementações, né? E como é que o gestor, né, como é o seu caso, vai trabalhando nesse ponto, né? Trazer essa experiência, porque eu acho que a gente tem aqui gente que tem os dois cenários, né? Os operadores mais antigos, que são mais resistentes, né? Ou que têm mais dúvidas, né? E plantas estão se desenvolvendo, né? E que precisam encontrar o norte do que fazer, né? Então,
trazer um pouquinho da tua experiência aí que você viveu nessas duas plantas, né, para que o pessoal possa compartilhar. Bom, primeiramente eu queria agradecer o Josias, a você, né, Douglas, toda a equipe aí do Sinatube. Eu acho que o tipo de conteúdo aí que foi apresentado hoje, as palestras foram muito boas. E para quem está no dia a dia aí na operação, né, junto à operação, é muito importante essa troca de conhecimento que está tendo aqui. Voltando à tua pergunta, né? Então eu tive uma experiência numa planta mais nova, mais moderna, onde foi implementado o RTO, né, o SPAA, e estou tendo uma experiência recente agora de implementação, né, que está já em reta final, na Nardini, que é uma usina já tradicional, aí, com mais de 50 anos, bem diferente aí da realidade da outra planta, né? Então, assim, primeiramente eu posso dizer que o caso que o próprio Douglas falou, né, comentou ali numa pergunta, essa questão da planta ser antiga ou a planta ser moderna, né? Tá mais avançada em alguns pontos aí, por exemplo, uso de NIR, né? E outros equipamentos, não interfere, né? Isso ficou bem claro nessa experiência aqui na aplicação da Nardini, porque os laços eles são desenvolvidos em cima da realidade da planta, né? Em cima aí dos equipamentos, em cima da operação. Agora, como desafio, né, eu vejo que primeiro ponto aí para implantação, uma implantação aí bem sucedida aí nesse caso, a gente tem que ter a confiabilidade dos dados, né? A confiança e o envolvimento, né, do pessoal de TI, o envolvimento do pessoal da automação e o pessoal da operação em conjunto aí com o mesmo objetivo, com os objetivos bem alinhados, bem claros, né? Porque você tem que ter confiança que os dados que estão no TRP, que vão vir ali do laboratório, estão corretos, né? Você tem que ter confiança e confiabilidade dos teus instrumentos ali em campo, dos medidores, né, dos transmissores, que aqueles dados ali vão estar trazendo informação real ali do processo, né? E a questão do envolvimento aí das pessoas, né? Desse alinhamento que é principal. Acho que é fazer uma boa gestão aí de mudança com o time, né? O pessoal entender o objetivo, comprar o conceito junto, né? E se empenhar aí para aplicação. Acho que também, né, Luiz Fernando, a importância da gente fazer o bate-bola das trocas, né? Então, o Luiz Fernando tem uma pessoa também, né, que faz esse meio de campo com a gente, né, que está conversando com a operação e faz esse meio de campo, né? E aí a gestão, né, que você tem feito, né, com o pessoal para poder que a gente encontrar o meio termo, né, entre o A, o B e o C, né? O turno A, B e C, né? Cada um tem a sua verdade, né? Eu acho que o desafio que a gente tem visto agora é encontrar a verdade do ponto médio, né? E entender o que é cada um, né? Ali no caso da Nardini, a gente tem um engenheiro químico, né? Um engenheiro de processo, que está acompanhando a implementação junto com o técnico ali de automação e com o apoio aí das total apoio da Solteica com o engenheiro que está desenvolvendo, né? Então esse link realmente é muito importante, né? E as tratativas ali do dia a dia, como o Douglas colocou, você tem operadores ali que você tem que ter a visão do operador, né? Trazer a visão do operador para acertar o laço, né? Uma vez acertado e validado, você passa a operar aí de forma contínua, né? Mas essa visão do dia a dia, essa troca de informação com a operação é muito importante na implantação. Perfeito, obrigado. Bom, dando sequência, com o Magno, né? O Magno ele foi o pioneiro lá do Nordeste, né? Ele abriu as portas pra gente lá na Caeté e, e eu vejo uma visão muito estratégica aí do Magno, né? Com a ferramenta, né? E até Magno a gente conversou no passado, né? Que você acho que você fez uma frase que eu uso hoje nas apresentações, né? Que é garantir que o bendito seja bem feito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí da forma como você vê como estrategicamente, né? Como essa solução ela tem olhado, né? A gente tem hoje a solução tanto no Nordeste quanto aqui em São Paulo, né? E claro que cada lugar tem suas nuances, né?
pouquinho dessa visão estratégica aí sua, em termos de performance, como é que isso pode ajudar a sua equipe. Boa tarde para todos. Agradecer aqui ao Auriel pelas palavras. Fico muito satisfeito quando vejo os filhos da cachoeira por aí, viu? Encontro muitos aí e, graças a Deus, eles têm crescido dentro da usina açúcar, dentro do nosso setor aqui. Aproveitando só um pouco essa questão de visão estratégica, eu acho que é muito importante a gente fazer gente, né? Isso não importa se você vai ficar com essa pessoa ou não, mas fazer gente é muito importante. Você ter um relacionamento também bom é muito importante. O Auriel aí é um exemplo disso aí. E eu vejo aqui na minha frente, aqui, doutor Arthur, eu fico satisfeito também, porque aprendi muito com ele. Visitei muito a usina dele e sempre fui muito bem recebido lá. É por essas e outras que o senhor é conhecido como um mestre aqui no setor, porque Tranquilo. não tem uma pessoa que não lhe conhece ou que não passou pela sua gestão que não te vê com bons olhos, que não te vê com orgulho. Então, de ter tido orgulho de ter convivência contigo e também nós, como fornecedores, né, é um prazer aí ter um gestor como o senhor aí, podendo evoluir com a gente essa tecnologia. Tranquilo. Como foi dito aqui, a gente, lá na usina Caeté Matriz, foi a primeira unidade do Nordeste, né? Quando eu comecei a ver a questão do sistema, né, do SPA implantado nas primeiras usinas, nós tínhamos lá um problema que era, não um problema, né, era uma solução. Nós tínhamos uma empresa dentro da usina Caeté, que era a SESM, que era uma empresa de geração de utilidades, e ela prestaria serviço para a usina Caeté e iria prestar serviço para a Granbio. E ele precisava gerir melhor isso, certo? Essa questão de onde é que teria problema de fornecer vapor, água, utilidades, receber água, tudo, controlar tudo isso aí. Então nós começamos, eu vi conversando com vocês aqui acho que aqui em Sertãozinho mesmo, viu, Josias? Aqui a gente sentando, conversando, a gente partiu para a SESMIS, né, que era a parte de utilidades da usina Caeté. E realmente foi muito importante para isso. Nós começamos, como se conversou aqui do passado, em Caldeira, e depois partimos para a grande caldeira da usina, que são os evaporadores, que é outra geradora de vapor grande. E hoje está expandindo. E depois de ver o resultado dentro da matriz, né, dentro da Caeté, a gente partiu para Marituba, que é outra unidade nossa, e depois, recentemente, partimos lá para Paulicéia, né? Então, a gente está... E importantíssimo disso tudo, que eu vi aqui já falar, é saber vender isso para os nossos funcionários, porque no início existe uma certa força contra você estar fiscalizando ele minuto a minuto, né? Então ninguém gosta de estar sendo fiscalizado minuto a minuto. Mas é muito importante você saber disso, ver o resultado e poder sair evoluindo. Então, quando você começa a olhar, como já foi dito aqui também, a sobra de bagaço na caldeira, isso é um resultado imediato. Quem tem problema de bagaço. Quando você vê uma válvula não aliviando vapor V1, V2, V3, a própria quem gera energia e a turbina de condensação controlando, então você começa a sentir que a partir disso aí você pode controlar mais coisas. Aí vai as diversas fases, certo, do SPA. E uma coisa importante que eu encontrei na Soteca e que cada vez é melhor, como eles estão aumentando aí a quantidade de unidades que eles estão trabalhando, então ele traz soluções que foram criadas em algumas unidades para a gente. Certo? Isso é muito importante, Douglas. Você já vem com o caminho a ser seguido. Fico feliz com o feedback, Magno. E acho que a ideia é essa, né? A ideia é a gente só ter que manter um corpo de engenharia. Cada planta de vocês tem um engenheiro que é responsável, né? Então ele conhece as dores da usina, né? Igual o Paulicéia esse ano, né? Claro que vocês estão enfrentando uma usina, um espaço diferente, né? Que ela tem uma entrada numa fábrica e tudo isso traz desafios, né? Então é importante que a gente conheça, né? Como é que a sua planta está para que a gente possa ajudar nesses desafios. Eu acho que essa é a ideia, né? E essa questão, né, de ter uma padronização e ter também uma garantia, né, do lado de você como gestor, né, como diretor, né, de que
tudo isso está no caminho que é o seu objetivo, né? Exato. Hoje, quando a gente fala sobre o nosso setor, né, que a gente vive momentos de oscilações, né, principalmente levado pelo etanol, porque o etanol é praticamente gerido pela União. Então, você tem políticas governamentais que interferem na nossa política de produção. E a gente ter um equipamento que possa nos dar, que informar, que a gente possa trabalhar melhor, que a gente possa baixar custo, que a gente possa, como foi dito aqui anteriormente, não, em outra palestra que eu assisti já hoje de manhã, que a automação e o controle não vêm para reduzir gente, vem para melhorar, capacitar mais as pessoas. E outra coisa também importante é aumentar o conhecimento e aumentar o tempo de resposta, diminuir o tempo de resposta para todos os problemas. Hoje a gente está com um celular aqui, se você tiver meio doido da cabeça, vai passar 24 horas olhando isso aqui e vendo como é que a usina funciona o tempo todo, né? Então você, às vezes eu acordo 4 da manhã, 3 da manhã e não perco de pegar o celular e ver quanto moeu na hora passada, quanto fez de açúcar, quanto fez não sei o quê, e ver tudo isso aí. Mas eu acho que é uma ferramenta muito importante. Quando a gente foi escolher essa ferramenta, a gente procurou outros prestadores, né? E como nós estávamos com a Granbio, que a Granbio era sócia lá da Caeté na SESM, eles eram ligados à indústria de petroquímica, né? E o cara me falou, ó, Magno, quando a gente começou a colocar primeiro software para começar a gerir as plantas, a gente teve certa dificuldade. E hoje uma planta só nasce se tiver um sistema para gerir a planta. Então ele não foi contra o que eu estava querendo, não. Ele foi totalmente a favor. O meu sócio foi totalmente a favor de implantar esse sistema de vocês aí. Eu agradeço, certo, que vocês fizeram com a gente. Com isso a gente pode expandir aí dentro da usina para outros setores, controlar a produção de açúcar, né, que hoje todo mundo quer fazer mais açúcar. Então, eu acho que quem entrou está satisfeito. Quem não entrou vai entrar, se é a Soteica ou outra empresa, mas vai entrar nesse conceito de controlar a produção. Obrigado, Magno. A gente agradece aí o feedback. Bom, Ricardo, no final das contas, a gente está aqui, né? Todo mundo falando, essa turma tá aqui pensando mais em eficiência, em números, né? E é o trabalho do dia a dia, né? Mas no final de contas, todo mundo quer ganhar dinheiro. E acho que, como gestor financeiro, né? A tua preocupação é o retorno, né? Então a gente conversou algumas vezes, né? E você me ficou muito claro para mim, ok, mas o que essa ferramenta traz de retorno, né? Então você tem duas plantas, as plantas com SPA, né? Tem uma unidade pequenininha hoje que a gente acaba entendendo que não viabiliza por várias situações, mas as duas plantas que você tem são um pouco diferentes, né? São díspares, tem gente diferente, tem formas diferentes de trabalhar. Mas eu acredito que de alguma forma, né? Eu queria que você passasse a tua visão mais de cima, né? Como é que você está vendo a evolução da performance e, obviamente, da rentabilidade do negócio usando ferramentas como essa? Tá, bom dia. Meu nome é Ricardo Toniello, sou diretor financeiro do Grupo Toniello. E eu acho que eu pensei, né, no dia que eu vi todo mundo aqui, né, eu falei, o que eu estou fazendo ali, né? Porque parte industrial, tudo, né? Mas realmente eu tive a felicidade de trabalhar na unidade de Castilho desde a montagem. E eu fui para lá sem saber, sem vício. Eu acho que isso é o mais importante. E mudando o aspecto um pouco, meu pai sempre foi da lavoura. E aí um dia ele falou assim, Ricardo, nós precisamos plantar cana em linha reta. Vocês estão entortando muito o suco e tal. E eu fui atrás de um computador de bordo que naquela época era coisa de outro mundo. Bom, resumindo, o computador de bordo era mais caro que o trator. E ele falou, compra e vamos testar. E dali a gente começou e hoje é 100% plantio mecanizado e plantio com GPS, com tudo. A indústria não pode ser diferente. Eu vou falar agora aqui com uma visão ampla. A indústria, eu considero ela, e eu dou exemplo, nossos funcionários estão aqui, nossos colaboradores, que eu digo que ela é um Airbus, um Boeing.
E não pode errar, senão cai. Errou, cai. Tem que ter tempo para se sustentar. Pode ter problema? Pode. Como todo avião pode ter problema. Mas nós temos que ter agilidade para poder voltar ao normal. Aí vem o menino aqui, né, e oferece esse sistema. Lá em Castilho, nós tínhamos um problema de energia onde era conectado por causa da energia solar. Eles diminuíam nossa exportação de energia, sim. Só dava o corte. E isso nos chacoalhava tudo. E aí, com a colocação do sistema, isso começou a trabalhar normal. E aí nós fomos tendo ganho com toda essa projeção. Mas voltando à situação, eu vejo assim, o ganho com a automação, com a inteligência artificial, com todos os sistemas que estão vindo, ele é a salvação da lavoura. Hoje as margens são muito pequenas, então nós não temos espaço para erro. Nós não temos hoje mais aquela coisa assim de vender açúcar a X mil reais aí, vender etanol, como o Magno falou. Etanol é o governo que põe o preço, infelizmente. Então nós temos que lidar com o nosso custo. Hoje a gente tem que trabalhar em cima do nosso custo. E esse sistema, todos voltados para que o nosso custo diminua. Detalhe importante, todo mundo vê a situação positiva do sistema, quanto produziu por turno, por hora. Eu participei muito disso lá em Castilho e mesmo aqui em Pitangueiras também, mas a gente seleciona pessoas. Por que que o turno A deu menos que o turno B? Aí você começa a selecionar pessoas boas ao seu lado. Isso não tem valor. Isso é uma, assim, você consegue identificar onde há o problema. Antigamente, existia um problema na caldeira, ou na fábrica, ou na moenda. Qualquer setor da indústria, você não achava o dono, você não achava quem fez, que turno que fez. Hoje, você consegue identificação. Então, não é que a gente está marcando a pessoa, isso, aquilo. Pode ter erro, pode, mas a gente tem que ter retorno, a gente tem que ter, como é que fala? A pessoa precisa saber que ela errou e que ela não pode errar. Eu digo muito isso. Hoje nós conseguimos selecionar as pessoas. Eu acho que isso é a maior vantagem que existe dentro de uma empresa. Tá? E olhando isso, pela parte financeira, o retorno é muito rápido nessa condição. Porque é que eu estava falando com o Josias agora há pouco. Uma parada hoje de indústria, quanto te custa uma hora de indústria parada? Magno deve saber de cabeça aqui, mas é muito caro. E tem um detalhe importante: nós trabalhamos 8 meses do ano. Aí nos 8 meses que a gente vai trabalhar, ainda vai parar? Aí é folgado demais, né? Então nós temos que ter indústria para trabalhar, e eu aprendi uma coisa: a indústria para trabalhar na sequência. Nós não podemos parar, por isso que eu considero ela como Boeing. Se você sair de São Paulo para os Estados Unidos, o avião vai parar no meio do oceano para dar uma manutençãozinha. Não pode, nós temos que tocar. E a indústria, mais ou menos assim. Nós temos que pensar dessa maneira, porque é aí que vem o retorno. É aí que a sua manutenção foi bem feita, as suas condições foram apropriadas para que você tenha o retorno da eficiência. Cada pontinho da eficiência são milhões de retorno na nossa conta. Então, é muito importante que integre essas condições a todos os departamentos. Isso eu levo muito, assim, o pessoal que trabalha comigo sabe. Hoje, nossos comunicados, nossos boletins, eles têm que ir para todos os departamentos. É uma empresa, é uma única empresa. E aí, o que acontece? O agrícola vai saber o que está acontecendo na indústria, a administração vai saber que tem açúcar no barracão que vai ter saída, o etanol, todo mundo sabe. E melhor que saber é acreditar na informação. Isso é o diferencial do sistema.
que ele vai te dar uma informação verdadeira. Então você vai contar com essa informação, você vai ter essa informação e saber o que aconteceu. E também o que vai acontecer. Então, eu penso assim, hoje nós precisamos disso. Nós precisamos estar sempre na frente. Nós não podemos parar. Nós temos tempo de parada. Para resumir, eu aprendi uma coisa, né? O pessoal fala que a época de férias na usina é na safra, não na parada. A parada é hora de você trabalhar e pôr ela em dia para você ter uma safra boa e descansar. Então, eu aprendi isso. Tanto é que eu falo muito pro meu pessoal. Tá na safra? Tá. Tira férias. Tem que rodar. Não é para parar. E eu fico feliz assim. Eu não sei se alguém sabe aqui, mas eu vim do ramo de carro. Eu trabalhei 13, 14 anos em carro. E felizmente, eu tive a oportunidade de conhecer grandes fábricas. E uma delas é da Ford. E o que acontece? Isso já existia lá. Automação, inteligência, sempre foi. Ou será que é fácil construir carro? Colocar a peça, ter dinâmica para construir X carro por dia, sair tudo certinho? Não, não é fácil, não. Então eu conhecia isso. E hoje eu enxergo que isso chegou no nosso setor. Porque não era fácil, eu concordo plenamente, tinha que ser caro o nosso produto, porque não era fácil controlar uma usina na mão. Hoje nós controlamos uma usina, bem dizer, com códigos, sistemas, e é muito importante isso. Então, eu enxergo assim, eu, Ricardo, como diretor financeiro, apoio toda a inovação que existe. Detalhe, ontem eu estava com o pessoal da John Deere e falei assim, tem motor a etanol? Ele falou assim, eu acredito que até o fim do ano saia. Falei, pode trazer um trator para nós, que nós adquirimos um trator. Por quê? Porque nós temos que apoiar essa parte de inovação, de mudanças. Então, hoje o departamento financeiro, administrativo, acho que total, a diretoria no geral, ela apoia porque é muito rápido o retorno. No caso, é dinheiro no caixa. Graças Perfeito. a Deus. Não é um custo, é um investimento, né? Sim, considero como um investimento e um investimento que é necessário. Não é assim, vou ou não vou. Não, ele é necessário. Ele é necessário porque o avião não pode parar. Perfeito, Ricardo. Bom, pessoal, então eu queria agora aproveitar, né, que vocês têm esse timaço aqui à disposição, para abrir para a plateia, tirar dúvidas e fazer perguntas aí a qualquer um dos participantes do painel aqui. Professor Jaime. Já está incluído no preço do evento as minhas perguntas, né? Na verdade, na verdade, o senhor está aqui só brilhando o evento com suas perguntas. Então, é bem rapidinho. Eu tenho uma pergunta para o Guilherme e para o Magno, né? Para o Guilherme, é a respeito da produção de etanol de milho anexa à fábrica, à usina em Goiás, né? Eu li que ela vai ser mais do que duplicada, né? E eu já conversei bastante com você, né, Guilherme, e com o Fernando, com quem eu trabalhei durante décadas na Copersucar, né? Então, a minha dúvida é se dentro do projeto, né, do projeto da nova fábrica, já inclui sensores avançados e controle avançado. E para o Magno, a mesma pergunta, me parece que a Granbio vai retomar, né, com etanol de melaço, né? Então, eu queria saber se isso também já está incluído, essas soluções de controle, de otimização na nova fábrica. Então, muito obrigado, Guilherme. Tá incluído, Jaime, é uma continuação do que foi feito na fase 1, né? Então, esse projeto ele é até financiado pelo BNDES, pela FINEP. A parte de inovação que a FINEP financiou não tem a ver com a parte digital 4.0, porque já tinha feito na fase 1, né? Por mais que fosse um diferencial necessário para a fase 2, isso não ficou considerado como escopo de inovação, mas está lá e vai fazer parte, tá? Acho que é um caminho sem volta. Depois que a gente testa as funcionalidades bem construídas e implementadas, é um tiro no pé, assim como o biometano também vai ter. Então não tem como fazer uma planta nova sem colocar esse tipo de solução, né?
e já nasce agora, a partir de agora, tudo que a gente entende de melhor sai nas plantas novas, tá? Esse é um papel nosso da parte corporativa de garantir isso. Agora, algumas coisas não passaram, né? Então, para fazer a gestão energética, a gente estava considerando algumas balanças, NIRS e tudo mais, para fazer ali esse monitoramento da parte de bagaço e tudo, e infelizmente isso não passou. Então vai ficar para uma outra etapa, mas já garantido pela engenharia também foram outras práticas em equipamentos e a parte de energética mesmo, vai ter bastante coisa ali que vai garantir que tenha energia para tocar lá na Boa Vista, tá? Para duplicar. Pode falar? Só um momentinho. A Granbio, ela parou com a planta dela de etanol 2G, que era a partir da palha, né? Não era a partir do bagaço. Lá, como não tinha bagaço suficiente nas usinas ao redor, eles colhiam palha e traziam palha para fazer etanol 2G. Aí eles pararam. E nessa última safra, a gente fez uma parte de desviou o mel para a planta deles, que é dentro da usina Caeté, e fizemos álcool de mel, ou seja, é álcool de resíduo. E estão fazendo algumas modificações lá na planta deles, a gente voltar, eles estão certificando, por que fazer lá e não fazer dentro da usina? Porque é mais fácil fazer lá para certificar, porque vai estar totalmente separada, ela não está com o mel misturado com o nosso caldo, que a gente ainda desvia 5%, 6% do caldo para fazer açúcar, dependendo da moagem. Então vai ser uma planta separada da Caeté. Poderá comprar mel de outras unidades, já estão conversando com mais 2, 3 unidades, e exportar esse mel, que teria um preço diferenciado por ser mel de resíduo. Você não, o álcool dele. O álcool dele seria exportado para, já que foi feito com resíduo, com mel. E se for mel de 3 massas, melhor ainda, porque seria mais resíduo, vamos dizer assim, certo? Você aproveitaria o máximo possível para fazer açúcar e não haveria substituição de áreas, que açúcar seria alimento, certo? Seria você vendendo, fazendo esse etanol, não estaria competindo com alimento, vamos dizer assim. E eu conversando com o pessoal da Granville, não vejo problema, que eu nasci fazendo etanol de mel. Doutor Arthur sabe disso, né, doutor Arthur? Etanol de mel e 3 massas, né? Tudo bom? Aqui é Guilherme Facchini, da Bevap. Eu vejo que a maioria hoje das palestras a gente sempre gira em torno da inteligência artificial, não tem jeito, é o futuro. E aproveitando a sua presença, né, Tonielo, financeiro, eu queria saber o seguinte: a gente está fazendo em várias etapas a inteligência artificial e tal, só que vamos supor, vou dar um exemplo da Bevap. A gente tem muita irrigação. A gente gasta energia na irrigação e gera um TCH que te gera açúcar. Só que se você passa, quando o preço do açúcar começa a cair e a energia começa a subir, a partir de um ponto, de repente, não vale você irrigar, porque lá no final você vai ter menos lucro, porque a energia que você gastou gerou um açúcar que não precisaria ter sido gerado, porque a energia ia te dar mais lucro. Se fosse o ano de 2014, 15, que a gente teve subidas de preço absurdas de energia. E pode ser que no futuro isso aconteça de novo, a energia suba, o açúcar caia. Então eu quero saber que quando vocês acham aproximadamente que a inteligência artificial vai estar nesse nível mais de decisões estratégicas da empresa, assim, que vai auxiliar mais. Olha, hoje ela já te auxilia muito, mas aí é uma situação que eu enxergo assim, questão mercado. Eu acho que aí você vai ter que a inteligência artificial ela vai até certo ponto, mas nós vamos ter assim, eu acho que ela vai te auxiliar numa situação de gráficos, de pensamentos que ela formata, certo? Um resumo breve de 2, 3 anos para frente. Eu acho que isso ela vai te auxiliar muito. Então, você vai ter previsões futuras orçamentárias de preço de energia, preço de açúcar. Hoje, por exemplo, você sabe que vai ter excedente de açúcar, que o preço tende a permanecer esmagado e a energia ela vem numa alta. Ontem eu recebi um comunicado que a energia 27 já bateu R$ 215, coisas assim que ninguém esperava. Então, eu acho que em cima desses resumos, a inteligência artificial, você vai ter ferramentas
para que te apoie na tomada de decisão, tá? Agora, dependendo do preço, eu acho que isso daí vai ser muito importante na sua tomada de decisão, a usina precisa ter cana, tá? Então, aí eu acho que ela vai te ajudar muito mais na questão processo, para ver o que sobra de bagaço, o que você pode gerar, porque a geração de energia na usina sua, ela vai ser constante no seu processo, tá? Tanto é que ela é mais barata na hora que você está moendo, depois ela se torna um pouco mais caro. Então, eu acho que a prioridade sua, independente da energia aí, da inteligência, eu acho que você tem que pensar também na produção de cana. Lógico que tem um custo para produzir cana. Aí também entraria essas contas. Não sei se eu consegui te... Ok, não, muito obrigado. Tá? Isso mesmo. Só complementando o que o Ricardo comentou, né? Visão estratégica, né? O dado gerado é importante, mas a gente tem feito hoje alguns trabalhos bem interessantes já capturando o dado do PLD horário e colocando ele para o sistema controlar, tá? Então, eu tenho alguns clientes hoje em que a estratégia de geração de energia ela muda hora a hora. Então, só vou te complementar. Que você está falando uma coisa muito importante. Mudaram as regras da energia. Então, hoje, esse horário, você está vendendo energia a R$ 80. Por quê? A solar está comandando. Acabou o sol, 350, R$ 400. Então, dependendo do horário que você fizer a irrigação, ela vai te custar barato. Isso hoje você vai ter que se atentar. E aí o sistema entra e te fala, ó, você tem que fazer irrigação de tal hora a tal hora. Eu tive conversando isso ontem com o pessoal da eólica. E eu não sabia, por exemplo, no Nordeste, a eólica de dia ela é muito ruim, mas de noite ela supera. Então, são condições que aí a inteligência artificial vai te ajudar muito. e essa é a garantia de padronização, né? Então, tem um cliente nosso que a gente está conversando até, que o objetivo dele é colocar o sistema como seu objetivo, que hoje ele tem que ficar ali preocupado com o operador. Ó, como é que tá o preço? Você viu o preço? Você entregou? E aí tem aquela história, né? Hora eu faço economia, né? Que é a hora que eu guardo lá o meu combustível, hora eu vendo. Então, hoje a gente já tem isso rodando, né? De que alvos de exportação horária, estratégias horárias. A gente fez Capitangueiras há um tempo atrás, né? Na época que essa conta era até um pouco mais tênue, né? Em que você tinha o próprio sistema calculando se valia a pena extrair mais da moenda e automaticamente subiu a água, a ebulição e a quantidade de água no processo, então o consumo de vapor ia subir, ia fazer menos energia, ou se valia a pena, ou seja, se valia a pena extrair mais ou não. Então, essas estratégias a gente já tem montado, né, em vários sistemas, né, e a gente tem alguns cenários muito específicos, né, por exemplo, o caso do Nordeste, irrigação é fundamental, né, então, como fazer essa irrigação, às vezes você não está com o objetivo de gerar para vender lá no PLD, mas você está com o objetivo de gerar para fazer cana de volta, né, então, e aí esse custo da cana, então, todas essas parametrizações estratégicas você pode fazer. E aí, hoje a gente tem bastante ferramentas de leitura de dados, trazer dados da internet, tudo isso pode ser feito. Claro que existe todo um trabalho de cybersecurity para fazer isso da maneira correta, né? Então, às vezes, o gestor fala, eu queria, né? Por exemplo, né? Cargill Bioenergia queria integrar os sensores da TEB lá. Ah, beleza. Opa. Aí o pessoal lá do TI lá já ligou o Giroflex lá. Reuniões, pá. Como é que vamos fazer? Não, fazer da forma correta, né? Então, dá para fazer tudo. Às vezes não é também da forma que a gente, com a velocidade que a gente gostaria, mas a gente tem essas ferramentas hoje na mão. Pessoal, a gente gostaria de agradecer aos participantes do painel, agradecer aos palestrantes e principalmente agradecer aos participantes aí desse evento. Foi um prazer ter vocês todos aqui e espero que a gente tenha ajudado a mostrar um pouquinho, entender um pouquinho essas tecnologias e como é que essas tecnologias
elas vão estar ajudando e no final das contas vão estar melhorando o caixa da empresa, né? No final das contas, está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, né? Eu costumo dizer que quando a gente começou nesse negócio, né? Parecia que a gente ia derreter criancinha, né? Ah, isso daqui não funciona, isso daqui. Então, assim, ainda hoje, passado quase 20 anos, né? Eu ainda vejo que existe algum tipo de dúvida, uma coisa, alguma preocupação, né? Isso é normal, isso é perfeitamente normal. A gente entende que isso, mas é por isso que a gente está promovendo, né? E o objetivo de promover e trazer essas experiências aqui é justamente isso, né? Para a gente também identificar, né, que não são só louros, né? Para se chegar no resultado, exige muito trabalho, trabalho de dia a dia. Não tem nada que é feito da noite para o dia. Não, eu não chego, né? Minha equipe não chega lá na usina com uma varinha de condão mágica, ela fala, está implementado, né? Então tem gestão, tem implementação. E eu diria que assim, é o que eu falo sempre. Metade desse negócio é matemática, metade é gente. E a gente é a parte mais difícil. A matemática é a parte mais fácil. Então fica aí essa dica aí. Beleza? Muito obrigado. Parabéns, gente. Bom, a gente queria também encerrar, né, na função de organizador, fazer um convite. A gente tem, estamos do lado aqui da fábrica da Trinitron, patrocinador nosso. Quem tiver interesse de visitar a fábrica da Trinitron tá convidado, o pessoal tá aí fora, pode fazer isso. Agradecer a Ariel, Guilherme, Murakami, Magno, Ricardo, Douglas. Agradecer os palestrantes e a presença de cada um de vocês. E eu queria deixar uma reflexão que eu acho que é importante, baseado nessa questão que o Douglas coloca, né? Que nós precisamos cada vez mais entender que ah, ah, o cenário pode ser estranho, às vezes, lidar com inteligência artificial, com outras coisas, mas na minha função especificamente, eu estou sendo obrigado cada vez mais a fazê-lo. E eu tenho ficado muito empolgado. A gente chega a uma fase da vida em que a gente acha que já sabe o suficiente, não é? E a gente já está mais confortável, não é? E aí, de repente, vem essa porcaria de inteligência digital. E aí a gente descobre que maravilha. Estou me sentindo um garotão. Estou sendo obrigado a pensar de novo. Porque a filha da mãe da inteligência, ela é mais inteligente que eu, caramba. Então, se eu quero utilizá-la, eu tenho que ser superior. E ela me faz pensar. E ela me faz pensar naquilo que é correto. Para nós, né? Eu sou jornalista. Então, mas hoje o pessoal até me confunde, fala que eu estou muito mais engenheiro do que jornalista. Eu estou achando também. Também, até o pessoal da minha empresa fala isso. Não, Josias, você só fala isso, né? Cadê aquela paixão do jornalista, do intangível, né? Eu falo, tá bom, é que tem muito intangível, né? Nós já estamos cheios de intangível, nós precisamos resolver, transformar esse trem num trem tangível. E para ser tangível, é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. E de qualquer forma, por incrível que pareça, o quanto o desafio nos leva a novos horizontes e a novas capacidades. E um ponto que eu acho que é fundamental, ele resgata a nossa essência. Como que a inteligência digital nos obriga e testa a nossa essência? A gente vive no mundo de avatares, né? Você sabia que o ser humano, de forma geral, ele é um avatar. Ele passa mais de 80% do tempo naquilo que ele acha que ele é, e não do que ele seja, né? E as redes sociais só expõem isso, né? E tanto que a figura do bajulador é tão importante por causa disso, você sabe, né? Porque alguém que tem um ego grande precisa de alguém para mostrar que ele realmente, né, faz sentido, precisa de espelho, né? E a dificuldade é que nas redes sociais isso combina muito. E antigamente combinava muito porque não tinha um cheque. O problema hoje é que, na prática, daquilo que a gente vive nas usinas, não dá mais. Não dá mais para ser avatar. Não dá mais para ficar trabalhando egos, entende? Não dá mais para ficar trabalhando opiniões, feelings, entende? Tudo isso é importante,
Tudo isso faz parte da bagagem, compõe a sua essência, mas o caminho da tangibilidade passa pela análise crítica, e a matemática, a inteligência digital obriga que a gente seja crítico, que a gente entenda as coisas de forma mais racional e mais dentro de uma racionalidade conjunta. Aí, para encerrar, é isso. Ou seja, não basta ser racional para você, tem que ser racional para todos os envolvidos. Porque no final do dia, o que importa de uma inteligência, e isso eu falo porque a gente tem participado de algumas análises de maturidade digital, e o que importa, na verdade, é o que a inteligência entrega. Muita gente está perdendo muito tempo com a composição da inteligência. Ah, é controle avançado. Ah, não, é grafana. Ah, não, é isso. Tudo isso é muito bom. O que importa no final do dia é o que ela entrega. É isso que importa. E entrega na ponta. Então, o objetivo de um evento como esse é trazer a parte humana, a experiência, os benchmarking, tudo, para que cada um de nós tangibilize isso e entenda que o desafio continua. Nós não estamos na ponta, nós estamos no meio. Talvez alguns estão no começo. É uma jornada fantástica, é uma aventura maravilhosa para quem gosta de pensar, para quem gosta de pessoas, porque cada vez mais você vai deixando para a inteligência fazer algumas coisas que você antes ficava gastando muito tempo para você focar naquilo que você poderia. Por exemplo, pessoas. Porque uma das reclamações que a gente vê na empresa, em usinas, é: eu não tenho tempo para isso. Sabe por que você não tem tempo? Porque se aquilo que você, a lógica que você desenvolveu, ou que a tua equipe desenvolveu, tivesse operando, você já podia cuidar de um novo problema. Mas como você não resolve, então você tem que ficar sempre resolvendo problemas, os velhos problemas. E quando você coloca a inteligência a seu serviço, a serviço da equipe, sobra para fazer o melhor de nós, que é isso aqui, que é a interação humana, que é entender aquela chave que você abre o coração e a mente da pessoa para que ela possa entregar mais, que você possa ser esse líder, esse gestor que inspira, sabendo que você não está ultrapassado, sabendo que você não está baseado no modelo antigo, entende? Pelo contrário, a tua equipe vai saber que você está super atualizado, porque você utiliza todas as ferramentas e quando você trouxer uma direção, você trouxer um ponto, ele sabe, ele pode confiar. Por quê? Porque está baseado na sua inteligência humana, está baseado na sua inteligência organizacional dos processos da corporação, né? E está baseado também no quê? Numa métrica de inteligência digital. É um parâmetro que é confiável. Então, eu acho que eu agradeço muito ao SPA. E por que eu faço isso publicamente? Porque até 2015 eu conhecia a usina de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem usina. Hoje eu entendo. Hoje a gente vive usina. Eu entendo como é que opera, eu entendo como que faz, eu entendo as pessoas. Antes era um papagaio. Hoje é um papagaio que fala pouco e trabalha, às vezes, muito mais nos bastidores, ajudando vocês, de alguma forma, a tirar o melhor, extrair o melhor de vocês, das suas equipes, com ferramentas como o SPA. Então, acho que essa é a minha mensagem, agradecer vocês, porque isso aqui é raro ter essa oportunidade, e desejar que, de fato, né, que esse conhecimento, esse intercâmbio, possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, e sairmos daqui estimulados a, mais inteligência, mais inteligência, mais inteligência humana, mais inteligência organizacional e mais inteligência digital, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado a todos.